A gente vai começar a trabalhar essa semana com o futuro, certo? No caso do futuro simples, que é o que nos interessa agora, nesse momento, nós temos duas possibilidades principais, tá? A primeira delas é expressar o futuro com o will, que é aquele auxiliar mais comum, tá? Do futuro. O will, ele também é considerado um verbo modal, tá? Então, quando a gente expressa o futuro simples utilizando o will, o que nós estamos tentando passar para quem nos ouve é que esse futuro é apenas uma indicação de possibilidade, tá? Uma condição de não certeza, tá certo? Ou seja, a gente tem aquela intenção, a gente tem aquela ideia, mas ainda não tomou nenhuma providência concreta para realizar aquela ação, tá certo? Então, aquilo está apenas na nossa mente, certo? Não houve ainda nenhuma ação concreta na direção de realizar aquela ação, tá? Então, quando a gente verbaliza o futuro usando o will, o que nós estamos fazendo é dando a essa ação o significado do verbo will como modal, que é a indicação de uma possibilidade, quer dizer, é algo possível, porém ainda não definitivo, ainda não certeza, tá? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, I will start a new course at college. O que é que significa isso? Que eu estou pensando nisso, tá? Eu tive essa ideia, isso passou pela minha cabeça, mas eu ainda não procurei nenhuma informação sobre o curso, tá? Não sei quanto custa, não sei quanto tempo demora para concluir o curso. Enfim, eu não fui atrás de nenhuma providência concreta para realizar aquilo, tá? Eu não fiz requerimento pedindo vaga, declaração de vaga, nada. Apenas eu tive uma ideia. Então, esta ação aí de start a new course é, neste momento, apenas uma possibilidade, não é uma certeza. Por outro lado, se eu expressar a mesma ação usando to be e o going to, que é a outra expressão de futuro comum para o futuro simples, eu aí estou tentando expressar uma certeza. Eu estou transmitindo para quem me ouve a certeza de que eu já tomei providências para aquela ação se concretizar. Ou seja, se eu disser I am going to start a new course at college. Ao contrário lá do exemplo anterior com o will, neste caso aqui, com to be going to, eu quero que a pessoa entenda que eu já fui atrás das informações, que eu já sei quanto custa, eu já sei quanto tempo leva, quais são as melhores escolas, tá? Eu já sei o que é que eu tenho que fazer para poder pedir a declaração de vaga. Eu já fiz o requerimento pedindo essa declaração de vaga, tá? Então, eu já tomei providências concretas para eu realizar essa ação. Então, essa é a grande diferença entre o will e o to be going to para o futuro simples, tá? O will estabelece uma possibilidade e o to be going to uma certeza, ou seja, com o will não há providências. Com to be going to, eu já tomei as providências necessárias para realizar aquela ação, tá? Então, por exemplo, se eu disser assim, I will travel for Christmas. Então, significa que
eu ainda não sei para onde eu vou, não comprei passagem, não providenciei reserva de hotel, tá? Não sei se está calor ou se está frio, não comprei roupa de frio se tiver frio, não fiz nada, apenas eu tive aquela ideia, tá? Aquela vontade, vamos dizer assim. E se eu disser I am going to travel for Christmas, aí o que eu quero que a pessoa entenda é que eu já tomei providências. Eu já reservei hotel, já comprei passagem, já sei para onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, já tenho dinheiro para poder ficar aquele tempo que eu quero, tá? Então eu já tomei providências concretas para essa ação se realizar. Então essa é a grande diferença entre o will e o to be going to na expressão de futuro, tá? E o que eu estou pedindo para vocês fazerem na tarefa dessa semana é exatamente um diálogo onde apareça o contraste entre um e outro. Então, eu dei lá uma situação para vocês, tá? E pedi que vocês façam um diálogo entre a esposa e o marido discutindo aquela situação. Quer dizer, tomando as providências, né? Ou discutindo as possibilidades e as providências que são necessárias para aquela situação que eu coloquei lá. É isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Deu para entender? Sim, eu consegui entender. João? Sim, professor, entendi. Certo. Agora vejam bem. Lá na situação que eu coloquei, tá? Não há assim nenhuma tendência a uma coisa ou a outra, certo? Então, se você usar no seu diálogo o will, eu vou entender que aquilo é possibilidade. Se você usar o to be going to, eu vou entender que aquilo é certeza. Então, dependendo daquilo que vocês vão dizer lá, tá? Seria mais correto, vamos dizer assim, usar o will ou mais correto usar to be going to, tá? Então, aí vocês vão ter que ter um pouco de cuidado quando forem construir o diálogo de vocês, tá certo? Eu estou dizendo lá que a esposa está grávida, certo? De tantos meses. Então, por exemplo, comprar um berço tem que ser certeza, certo? Porque você vai ter que ter um berço para a criança. É claro que pode haver uma eventualidade, né? E nada acontecer. Só que a certeza de que ela terá o filho aí já é certa, já é definitiva, tá? A não ser que haja, como eu estou dizendo, alguma surpresa, mas aí a gente não pode bancar, né, o fortune teller, quer dizer, aquele cara que prevê o futuro, né? Não dá para ser, não dá para usar esse tipo de argumento, tá certo? Então vocês apenas tomem um pouco de cuidado nesse aspecto, tá ok? Alguma dúvida? Não, professor, da minha parte